A Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica define as aprendizagens essenciais para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio, portanto, para todas as etapas da educação básica. A estrutura de cada uma dessas etapas é diferenciada, levando-se em conta a especificidade da própria etapa e as determinações legais que existem a respeito de cada uma delas. Assim, por exemplo, na educação infantil, a primeira etapa da educação básica, a organização atende às definições das diretrizes nacionais curriculares de educação infantil. Ou seja, as aprendizagens são estruturadas em campos de experiência. Nós temos 2 eixos estruturantes, das interações e da brincadeira, e os campos de experiência referem-se, portanto, a um arranjo curricular que leva, por um lado, as experiências que as crianças têm no seu cotidiano e, por outro lado, aspectos culturais do contexto vivenciado, no qual essas crianças vivenciam. Na educação infantil, portanto, são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que, no seu conjunto, visam atender os direitos das crianças de conviver, de brincar, de participar, de explorar, de expressar-se, de conhecer-se. Portanto, se a gente pensa nesses direitos articulados aos campos de experiência, se verifica que se privilegia exatamente a maneira da criança ver, viver no mundo e conviver com os demais, com grande destaque para as questões lúdicas, o que não deixa de lado a necessidade de assegurar-lhes os objetivos de desenvolvimento. Acho que isso é básico no que se refere à educação infantil. No ensino fundamental, a estrutura da BNCC segue o que determina a LDB. São 5 áreas: a área de linguagens, a área de matemática, a área de ciências humanas, a área de ciências da natureza e também ensino religioso, não é? Cada uma das áreas define as suas respectivas competências. Quando a área é composta por mais do que um componente, são definidas também as competências destes respectivos componentes. Para cada componente para cada área, são definidas as habilidades, ou seja, as aprendizagens que devem ser asseguradas a todos os alunos. É óbvio que nesta definição busca-se uma determinada progressão de habilidades. A base do ensino médio é organizada em áreas, cuja nomenclatura é ligeiramente diferente, porque a gente tem linguagens e suas tecnologias, né? A gente tem ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, e no caso de ciências humanas, a gente tem ciências humanas sociais aplicadas. No ensino médio, também há uma diferença em relação ao ensino fundamental. Nós temos competências por área, por cada uma destas áreas que eu nominei, e essas competências, por sua vez, são detalhadas com base nas habilidades que as integram. Então, eu tenho competências de linguagens e a cada uma das competências se abrem as respectivas habilidades. E assim sucessivamente. Tem competências de ciências da natureza e suas tecnologias, as gerais. Para cada uma dessas competências se abrem as respectivas habilidades. Veja que elas não são ordenadas ano a ano, né? Se faz um conjunto de habilidades que devem certamente corresponder à base, sem se explicitar ano. Ao contrário do que acontece no ensino fundamental, onde as habilidades são definidas ano a ano, do 1º ao 9º ano. Para cada uma dessas etapas, a base descreve o perfil de cada estudante. Quer dizer, como é que ele é naquela faixa etária, sempre na perspectiva de orientar as possíveis escolhas dos sistemas, no que se refere à metodologia, abordagem dos conteúdos e mesmo a progressão de habilidades, não é? E ela ressalta um aspecto que é muito importante, a importância de se enfatizar e de se tratar especialmente da transição. Nós sabemos que há aí pontos de estrangulamento na educação básica e a base fala exatamente dessa transição
da educação infantil para os anos iniciais, na perspectiva de que, ao final da educação infantil, os alunos de fato consigam desenvolver os objetivos que estão lá propostos. Não no sentido de que isto funcione como uma necessidade de ingresso no ensino fundamental, mas no sentido de assegurar às crianças esses direitos. No que se refere aos anos iniciais, a base destaca a importância de que, na abordagem das aprendizagens, se atente à maneira como as crianças foram tratadas, encaminhadas na educação infantil. A atenção ao lúdico, a atenção mais à experiência das crianças do que propriamente aos objetos do conhecimento em si. Quando a gente tem a passagem do 5º ano para o 6º ano, a base faz algumas considerações em função, seja porque o aluno tinha um único professor, na maior parte dos casos no Brasil, e ele passa a ter vários professores, e isso demanda uma abordagem da equipe escolar, da coordenação pedagógica e dos próprios professores que leve em conta isso para fazer um bom acolhimento desses alunos e exatamente que eles não estranhem em demasia esta nova organização. Isto por um lado. E por outro lado, para que seja possível oferecer o apoio necessário para os alunos que eventualmente não conseguirem acompanhar as aprendizagens previstas e propostas. A transição dos alunos dos anos finais do ensino fundamental para o ensino médio merece toda a atenção das escolas, dos professores e muita generosidade deles. Exatamente porque se prevê que as habilidades e competências estejam consolidadas e nem sempre elas estão, a exemplo do que indicam as nossas avaliações. É preciso, portanto, no ensino médio, atuar no sentido de que sejam consolidadas as competências do aluno de aprender a aprender, de aprender a fazer, e exatamente de que eles consolidem progressivamente a sua autonomia. É óbvio que o protagonismo que já foi iniciado, cujo desenvolvimento foi iniciado já desde os anos iniciais, deve ser enfatizado no ensino médio, mas enfatizado sempre a serviço de que a curiosidade, os desejos culturais, os objetos privilegiados, a questão da tecnologia, possam ser atendidos, de acordo, óbvio, com a especificidade dos sistemas e das escolas, sempre na perspectiva de conseguir consolidar e ampliar as aprendizagens destes meninos que chegam ao ensino médio.